Seja bem-vindos. Está iniciando Arte Além Cast. Ódio, sangue, morte, trevas e inferno. Eu vejo câncer na sua intenção. Antes da palavra eu sinto o veneno que você esconde. Eu tô vendo sua máscara racha, o verniz descasca minha mente, a jaula, sua alma é a carcaça. Isso te protege, mentira. É um espinho no olho que nunca retira. Ver o que ninguém quer enxergar. É o peso maldito de nunca enganar. Repenso o peso nas costas. Repenso perguntas sem respostas. Dormir pra ver a realidade. Desperta pra ver a verdade. Vai. O reflexo no espelho é o meu opressor. Preferia seguir a paz da ilusão, mas sou condenado à percepção. O sorriso é falso, o aperto é frio. O mundo é um aquário de vidro vazio. Se abrir ver bem, eu sinto o revés. Eu vejo o demônio debaixo dos pés. Olá, seja bem-vindo! Está começando o Arte Além Cast. Galera, hoje o assunto vai ser fera, velho. Vocês vão ver, mano, vocês vão acompanhar. Antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu passar logo os anúncios que eu tenho para poder falar. Você que está procurando por empreendimento, imóveis na região de São Paulo, não tem ideia de onde começar e como começar, a consultoria Vieira, ela vai te dar uma luz e uma direção aí do que tem que ser feito. Vai ter um vídeo ao decorrer do tempo, vai vir agora, vai ter um QR Code do seu lado esquerdo, você aponta seu celular lá, chama no WhatsApp que a galera vai te orientar o que é pra ser feito aí ao decorrer do tempo. Sabia que o maior erro de quem busca um imóvel é escolher a casa antes de saber o seu real poder de compra? Na Vieira Consultoria nós invertemos esse jogo para você não perder tempo nem dinheiro. Nosso método em 4 passos. 1. Entendimento. Identificamos se o seu foco é moradia ou investimento. 2. Documentação. Cuidamos da burocracia para apresentar seu perfil à Caixa.
3. Diagnóstico. Descobrimos o seu real potencial de crédito aprovado. 4. Match perfeito. Apresentamos apenas os imóveis que cabem no seu bolso. O melhor de tudo. A análise de crédito é 100% gratuita. Você não cria vínculo com o banco ou com construtoras nessa etapa. Quer descobrir hoje qual é o seu potencial de compra? Responda, eu quero, e nossa equipe entrará em... Tá bom? Vamos fazer assim. Como o papo vai ser rápido não, né? Vai ser foda o negócio aqui, vai ser punk. Eu já vou apresentar a galera já de imediato. A galera, digamos, é metal na veia, né? Da periferia. Mano, eu escutei o som dos caras, cara bom. Não só como escutei, como tive a oportunidade de presenciar a galera aí no Rasta Fest. Faz o grafite estranho no muro. Passos a navegar e a veneno algo pior. O filho da entrada que liga entre nós, descendo rebelde ao amor. E os olhos vermelhos de quem já sofreu. Mas o cuidado que faleceu, sem dar detido, até no sentido que é possível na verta feliz. A terra sem lei, onde dinheiro é lei. E quem não tem, não existe também. Angústia, estresse, meus pés diferente das mãos, não podem ter fé. Igreja propina, heróis na esquina. Nem laticínio eu consigo sentir. Cadê? Por quê? Sendo uma benção. Cadê? Pode ver sua minha mente destruída. Cadê? Uma poesia. Por quê? Sendo uma benção. Cadê? Pode ver sua minha mente destruída. Rasta Fest. Fala em Rasta Fest. Ô Luiz, parabéns aí pelo evento, velho. Contar com a gente vai fortalecer aí. É um ótimo evento. O Rasta Fest, o Extrema Fest aí. O Rasta Fest aí tá tendo até o locutor, que é o Luiz. Obrigado, Luiz, pelo anunciar aí o Arte Alencast. Eu quero aproveitar aqui também pra vocês, ó. Se liga só nesse recado, hein? Curtam e compartilhem a página Arte Alencast. Ele tá aqui. Uma salva de palmas pra ele. Chega aí, meu velho. Cara, grato mesmo. Fortalece pra caramba. Enfim, vamos lá, muitas delongas. Eu vou fazer a galera se apresentar, que é o lema agora do Arte Alencast. Pessoal, seja bem-vindo. Valeu aí, mano. Valeu, obrigado mesmo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o Rafael, guitarrista do Rajada. Eu sou o John, vocalista. Sou o Guaxininho, baixista do Rajada Metal Club. É isso aí. Galera, o John perguntou se ele tá sexo, aí depois vocês colocam no comentário. Não, calma, vai devagar aí, galera, porque senão a minha esposa, meus filhos também, devagar no comentário. Opa, então desculpa aí. Era pra estar em off, eu acabei abrindo, esperando a parada. É assim mesmo, vocalista mas tem deixa que... o comentário de qualquer forma. Comenta bastante aí. Pessoal, vamos lá, como é que começou a banda? Como é que começou o projeto? Na verdade, como saiu o projeto do papel e começou o Rajada? O Rajada, pra contar, preciso falar uma história que são 10 anos de banda, né? Legal. Então, muita resistência e toda essa caminhada aí. Bom, eu toco na cena desde o início dos anos 2000, certo, né? Então eu já tive outras bandas, né? Velocity, Fincê. E dos anos 2000 até 2010... tocando em várias casas de show, tendo essa experiência, assim, de banda, de composição, de ensaio, de show, vida pessoal. Nesse decorrer do tempo, assim, me deu muita experiência, assim, pra criar uma banda que eu realmente conseguisse fazer dar certo. Legal. Né? Porque é muito difícil dar certo, e eu queria não cometer os mesmos erros que eu tive no passado com outras bandas, então já tinha uma mentalidade de fazer um projeto que dessa vez ia ser pra valer mesmo. E aí, assim, lá, eu fiquei um tempo sem banda, lá em 2010, foi onde eu comecei a pensar num projeto que seria um projeto metal, né? Não tinha nome no começo, era só projeto metal. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia incluir 2 músicas que eu já tinha, que era metal, em português. Certo. E aí, eu ia incluir com alguns covers. Então, eu pensei Ozzy, Killswitch Engage, Pantera, Sepultura, certo, algumas bandas de metais, né? De metal. E aí, no meio desse caminho, assim, eu tava... ainda sem nome, e aí eu fui fazer um rolê num lugar chamado Relicário, não sei se você conhece. Opa! Conhece o Relicário? Relicário? Do Rock Bar. Lá quem não conhece Jardim aí, da não conhece Zimbuia, não, um pô. salve aí pra quebrada. Um abraço. Mano. Ô, Relicário, ó, depois tá... Ô Maurício, você mesmo. Maurício, Já sabe, hein? E aí eu fui fazer um rolê com esse meu amigo Zé, que já havia tocado comigo em outras bandas. Zé Rock Bass. Zé Rock Bass, baixista. Aí ele falou assim, pô, Rafinha, cadê? Tá parado? Cadê os rock? Cadê os metal? Tá fazendo vai não? Eu falei assim... E a gente, no gol que ele tinha na época, um gol quadrado,
E aí, a milhão, escutando Ratos de Porão, e ele falou assim, pô, Rafinha, você parou, cadê os metal? Eu falei, não, Zé, eu tô com um projeto aí. Começou a te cobrar. Me cobrar. E aí? Vamos? Bora. Deu- Isso mesmo. Exatamente, eu falei assim, não, Zé, eu tenho um projeto, mas só chama Projeto Metal, eu tenho 2 músicas autoral, eu quero colocar alguns covers dele. Pô, Rafinha, mas você tem que botar um nome pro bagulho começar a andar, mano. Não tem nome, não. Eu falei, não tem dele. Pô, tem que ser um nome pesado, mano. Tem que ser pesado em português, mano. Mas, assim, tem que ser pesado que nem uma rajada, mano. Tem que ser pesado que nem uma rajada. Daí ele falou, mano, tem que ser rajada. Daí eu, puta, vai ser rajada, Zé, vai ser rajada. E aí a gente... Zé Rock Bass aí, um abração pro Zé. Então, na realidade, foi ele que trouxe o nome pra banda. ele que ele foi. colocou o nome. E uma- Inclusive também o Zé foi o primeiro baixista desse projeto do Rafa, quando certo. começou. Nem eu, nem o Vinícius, a gente não tava ainda nesse projeto, porque uma coisa que é interessante explicar pra galera é que o Rafael, ele tem essa cara de jovem, esse espírito jovial, mas ele é velho. Muito assim. Não, Deixa eu eu falo ficar por quieto, mim, porque eu porque, sou- tipo assim, eu jovem tenho, senhor. eu tenho só 30 aninhos, ele já tem 40, então assim, é uma diferença de idade grande, digamos assim. Então, Tá né, bem, velho, tá bem, tá bem. quando ele começou isso daí, eu e o Guaxinim era moleque, Sim, sim. adolescente. E aí, Cara- nesse mesmo dia, assim, só pra você ter uma outra curiosidade que faz parte do nome, quando a gente chegou no Relicário, nesse mesmo dia, que a gente conversando, aí a gente parou lá na frente, e daí já colou uns caras e falou assim, caramba, mano, de que banda vocês são, mano? Daí a gente é do Rajada, nossa, vem cá, mano, vou te apresentar pros meus amigos, ó, os caras aqui do Rajada. E aí, tipo, não tinha como não colocar esse nome. Nessa noite mesmo, eu falei assim, mano, é Rajada, porque, cara, já tá batizado, os caras já aceitaram, quem nem tava Tá, ligado. aí começou como Rajada, mas tem um complemento. Rajada Metal Clube. Exatamente. Correto. Eu tô acelerando a parada ou não? Um pouquinho, tá Então, bom? Vai chegar. Desculpa aí que eu sou meio precoce. Precoce no podcast, beleza. Entre 4 paredes é melhor não. Calma lá. Então, aí, quando o Zé me passou essa ideia do nome, eu já tinha os projetos, eu falei assim, demorou ainda uns 2 anos pra eu colocar em prática. Certo. Aí em 2013 eu peguei, chamei outros amigos que já havia tocado comigo em outras bandas, mais o Zé, e aí a gente começou como Rajada, Certo. né? Aí em 2013 fizemos algumas apresentações, tocamos em alguns motoclubes, em alguns bares, e aí teve uma mudança de formação novamente, lá pra 2015. Certo. Né? E aí eu falei assim, pô, daí eu fiquei sem vocal, daí eu já tinha o John na cabeça já. Porque o John, não sei se você sabe, o John ele morava na rua de casa, né? Certo. Então, eu já conhecia ele. Vizinho. Eu vi ele ensaiar com a banda dele, daí eu falei assim, mano, esse moleque aqui é cantor. Vai. Uma oportunidade De- deixa ele crescer, porque ele tá muito jovem, aí ele era muito Cara, geralmente você fala de formação de banda, tem muita banda que sofre muito o processo de trocar de integrantes. Que não, Mas o que Rajada não rola também. uma química que eu falo assim, que não é uma família, né, velho? Tá ali, tem uma treta, tem algo parecido, talvez não bate o santo com o santo do cara, enfim. Rola essas paradas e o ego em cima da banda. A formação, tá há quanto tempo? Vocês sofreram muito com essa parada de troca de integrantes? Sim, cara. Sim, Firmou cara. agora? Fala um pouquinho essa Não, parada. então, essa questão aí, só pegando o gancho do Rafa, nessa época, em meados de 2015, foi quando eu acabei entrando no Rajada, né? Certo. Como vocalista, 2015. Então, de 10 anos que tem eu e o Rafa, a gente tem até mais, né? A gente tá em 2026, então seriam 11. Mas essa formação em específico, o Guaxinim é o terceiro baixista. Certo. Eu sou o segundo vocalista. O Vitor, que é o nosso guitarrista solo, ele é o terceiro guitarrista também. Certo. E o Gabriel, que é o nosso atual batera, também é o terceiro baterista. Então, assim, pra você ter uma ideia, a gente já teve 3 baixistas, 3 guitarristas solo e 3 bateristas, eu e o Rafa, Certo. nesses 10 anos. Essa formação tá quanto tempo agora que tá a formação? Um ano, né? Não, 6 anos. Porque Não, recentemente a gente fez baterista teve uma adição recente, que foi o Gabriel Bragueta, né, o nosso É o Gabelial, mais novo na- monstruoso na- baterista. legal. Então ele tem, acho que meses, não chega nem a fazer um ano que ele tá no Rajada. Entendi. E se conheceram como, galera? Vocês se conheceram como? Não estão falando do começo aí, então a gente já vai partir pra outra parada. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se trombaram? Você tava com um projeto que demorou 2 anos aí pra poder colocar em ativa, né? Tal. Aí conheceu, acredito, o Joe primeiro? Isso, eu já conhecia ele já, né? Ele já morava lá no meu bairro, eu já sabia que ele era músico, já sabia que ele cantava, já sabia do potencial dele. Certo. E aí, quando eu fiquei sem vocal, o John foi a primeira opção que eu já tinha já. Eu nem pensei em nomes, não pensei em ninguém. Eu só falei assim, mano, vou só ligar pro John aqui, pra gente ensaiar lá numa função lá e fazer um teste. E aí, quando o John entrou, ele já trouxe um gás, né? A gente já começou a compor mais. Certo. E aí que tá a sacada, porque quando a gente começou a compor mais, a gente fez a primeiro single do Rajada Metal Club, que foi Selva de Aço. Certo. E aí, quando a gente fez essa música, aí a gente ficou pensando assim, pô, a gente vai lançar como, John? A gente vai lançar como Rajada Selva de Aço?
como que o nome era muito bom, Rajada, mas a gente viu que a gente precisava de acrescentar mais identidade pro nome. Certo. Daí a gente, mano, como a gente muda o nome sem tirar o Rajada, né, mano? Aí ficou lá... Tirar a raiz da, Não, da a gente, banda. porque assim, o Rajada, é interessante comentar que a gente tinha como se fosse um QG no começo de tudo, né? Certo. Como a casa da minha mãe era vizinha da casa da mãe do Rafael, então a gente se encontrava muito na casa do Rafa pra tocar, compor, conversar, né? E numa dessas conversas a gente tava falando sobre marketing, né? Tipo, como que a gente vai vender uma camiseta da banda e tal. E já tinha essa ideia do projeto Rajada, mas não do Rajada Metal Clube. E aí a gente começou a falar, pô, mano, caramba, a gente precisa, né? Porque a nossa ideia é muito forte, principalmente muito forte, enviesada por conta de uma pessoa que é incomum pra mim e pro Rafa, pelo menos, que a gente chama carinhosamente de Aldebaran de Touro, mas é você, Carlinhos, que você está nos vendo aí, Carlinhos Aleixo. Certo. Ele é o professor de música lá no bairro, no Jardim Airplane, Legal. lá de Parelheiros. Então eu, quando eu tinha 12, 13 anos, comecei a tocar guitarra, eu fazia aula com o Carlinhos e os pedais que eu usava durante a aula eram os pedais do Rafa. Então a primeira Legal. vez que eu vi o Rafael foi na aula de música, mas eu não cheguei a conversar com ele, dado ao fato da diferença de idade, que entre eu e o Rafa é de 10 anos. Então eu tinha 13, ele tinha 23. Ele tava no rolê, você tava Exato, eu tava começando ali e tal. E aí eu tive a minha primeira banda com uma galera que também foi aluna do Carlinhos e tudo mais. E uma coisa que o Carlinhos colocou na minha cabeça desde sempre é que não adianta a gente fazer a música. O Carlinhos, inclusive, foi guitarrista do Abrasion. Um abraço Legal. aí pra todo mundo do Abrasion também. E Ele a tá, gente- ele tá atuando ainda, tá? Ele é ele é professor de Tá, música, ele toca Legal. de vez em quando também, Ele- mas o ele negócio pegou. dele agora é mais MPB. Boa. Apesar dele ser um grande guitarrista de metal também. Show. E o Carlinhos, ele ensinou pra gente uma coisa que é fundamental e a gente leva isso no Rajada muito a sério, que é os nossos ouvintes entenderem o que a gente tá falando. Porque a realidade do Brasil não é um inglês como língua nativa, e sim o português, né? Então, Certo. se eu cantar em inglês ou em francês, você não vai entender o que eu tô falando. E a ideia é justamente você entender o que a gente tá falando. Legal. Então a gente faz questão de cantar em português. Um pouco disso vem desse nosso professor. E vários, como o Zé, o professor Carlinhos, o Ivan Draga, um abraço, Ivan. Legal. Show. E vários outros amigos nossos que, de certa maneira, ou muito ou pouco, contribuíram pro Rajada. E a gente ficou pensando nisso. Falou, pô, cara, o Rajada é a nossa banda, mas também é um clube, né? Eu falei, pô, aí que veio a essa parada sacada. do cover, quando a gente tocava cover, a gente tocava metalcore, metal, raiz, todo tipo de metal. Eu Metal, posso até citar as músicas aqui. Era a propaganda do Sepultura, Moth of War, do Pantera, Domination, a Rose of Sharing, do Killswitch Engage, Fixation on the Darkness. Tinha uma do As I Lie Dying, mas eu não vou lembrar qual que é o nome. É a influência? A Children of the Grave, do Black do Sabbath. Black Sabbath, e a Bark the Moon, do Ozzy, e Be Quick or Be Dead, do Iron Maiden. Digamos que isso aí pode ser influência do Rajada? Ou não? É, Ou é um... também. Inicialmente, É um pedacinho. Porque É um se for pra falar, pedaço. porque isso também é interessante falar, porque do clube, né, mano? Então, tinha toda essa questão de ter essas pessoas por trás, não só eu e o Rafa, mas todos os nossos amigos que apoiaram a gente de certa maneira. E aí eu peguei e falei pra ele, pô, mano, e se a gente fizesse um colete, tipo aqueles de metal, de motoclube, Eu tá ia ligado? perguntar isso, velho. Vocês É. fazem parte do... A gente Não, queria então, a gente criar, faz muito criar, utopicamente, vamos... Na nossa cabeça, a ideia era fazer um colete de... Aí, galera, em primeira mão aí, você vai ver de onde tá vindo essa parada, essa ideia. Não, Vamos então lá. aí a parada foi o quê? A gente falou, vamos fazer esse colete, cara. E aí, pô, mas a gente não anda de moto, né? Pô, então e aí? A gente tem algum... Inusitados, primeiro. A gente tem alguns... Vamos A gente tem alguns, de a gente tem bike. alguns amigos que são bikers, né, mano? A gente até já tocou também numa das sedes do Insano, lá na adega do Baguinho, Legal, legal. lá na Vila das Belezas lá. E aí, mano, pô, vamos fazer. Aí, pá, beleza, mas não é motoclube, eu falei, Metal Clube, mano. Né? Aí a gente faz o colete Rajada Metal Clube, porque, né, seria um clube de metal, pra agregar a galera. Sim, sim. Daí o Rafa falou, pô, mano, Cara, pensando nesse Podia lado que ser estão um falando nome aí, da banda. é um bagulho interessante. Hein? É o primeiro movimento, né, de clube metal, Exato, digamos assim, exatamente. sem moto. E aí nasceu a... É de metal. Não, E sim. tanto que a gente coloca isso, o fato da gente gostar de todos os estilos de metal, a gente traz para nossas composições. Então, Certo. assim, quando a gente cria uma música, se ela tá saindo meio new metal, mano, vai no meio new Vai no metal. metal mesmo, Tá é. saindo meio metal, vamos metalcore. Na real, a gente não se Sem- prende sem muito, porque prender, se hoje entendeu? se hoje quem estiver ouvindo a gente aqui, ou até você mesmo, Caião, pesquisar aí no Maiá ou no Google, vão achar matérias sobre a gente, Sim. falando sim. que nós somos groove metal, né? E a gente não se prende a gênero, galera. Não somos nós que estamos dizendo que somos groove metal, tá? Pra quem é fã de groove metal, aí escutou o Rajada, fala, pô, esses caras não é groove. A gente não tem Cara, gênero, cara. Falar em letra, composição, música, fala da letra de vocês aí, o RMC. Você falou que tem uma história por trás dessa composição, Tem. mas antes de você começar
a contar a história da composição, como é que funciona a composição dentro do Rajada. Tem uma pessoa específica para poder fazer essas letras, ou se não, alguém faz a letra, passa pra banda e trabalham essa letra. Fala aí como é que funciona essa parte de composição. A gente meio que trabalha a moda antiga, assim, o Rajada ele funciona meio que se reunindo e fazendo som, a gente não consegue meio que fazer a distância. É meio ruim pra gente. A gente já tentou bastante. Tudo, fazer algumas gravações, mas geralmente é assim, como a gente... É interessante essa pergunta porque varia. Depende da música, na real. Varia. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem A Selva de Aço, que foi a primeira música que a gente fez. Cara, foi muito difícil fazer essa música com aquela formação que a gente tinha, porque existia uma barreira muito diferente. Porque... Vou deixar rolando aqui no fundo aqui. Cara, não sei se vai sair no microfone, galera. Mas eu vou... Deixa eu ver se vai sair a letra que eu tô comentando aqui. É o RMC, RMC. Então, essa RMC, ela veio depois justamente dessa primeira troca que a gente teve. A Selva de Aço foi um aprendizado, e a RMC a gente conseguiu gravar com o nosso amigo também, o Wagner Meirinho. Um abraço pro Meirinho aí. Grande Meirinho. Ele foi um grande professor pra gente. Essa é uma música assim que ela começou do riff, assim, né? Certo. O riff... Não tinha nome a música, a gente chamava de obliteração. A gente tem isso é uma das coisas que é interessante falar. A gente tem essa questão de dar nome aos riffs. Certo. A gente vai lá, o Guaxinim vai lá e faz um riff. Aí ele fala assim, esse aqui é o... Sim. E aí o riff da época era esse obliteração e era um riff muito bom, assim, era demais. E eu e o John já trocou várias ideias, assim, que, tipo assim, é um sonho que a gente tem em comum, tá ligado? Que é tipo, mano, pô, a gente tem uma banda, mano, tem várias bandas que colocam o nome da banda na música. Aí o John até falou assim, pô, Rafinha, mas se for fazer isso, tem que ser a música, não dá pra fazer qualquer uma. E aí quando surgiu o Obliteração, que era o Colonna na época que tocava a guitarra... Gabriel Colonna, um abraço. Que era o outro guitarrista, daí a gente falou assim, mano, eu e o John falou assim, mano, eu acho que nessa música talvez dá pra trabalhar o nome da música nesse riff. E aí a gente ficou assim, pô... No início o John até meio que não queria fazer isso, que ele falava, não, mas essa letra aqui ela pode dizer muito mais, que ele começou a escrever. Só que aí a gente bateu no martelo falando, não, mano, tem que ser essa daí mesmo. Tanto que o refrão dela, eu que fiz a parte. Ele escreveu toda a letra, eu só fiz o refrão. Aí, tipo, ficou. Na verdade, a gente tem uma empresa dentro da empresa. O Rajada já é uma empresa, mas dentro do Rajada tem o John Chinin Lyrics, que as letras são trabalhadas entre eu e ele. Questão de letra, os dois que... São os caras que mandam na parada. Antes dele chegar, era eu sozinho. Aí cara, pra vocês compor uma letra, pra poder colocar um sentimento, ou que vocês estão sentindo, pra traduzir pra galera aí, como é que funciona? É o dia a dia, também. A vivência, sentimento, apesar que vocês, é uma política, né? Na realidade, vocês trabalham muito referente à conscientização da periferia. Na verdade, assim, eu acho que o principal ponto que a gente tenta, pelo menos eu e o Guaxinim, abordar nas letras é uma estética da filosofia, né? Não estética de maquiagem, essas coisas, estética é campo de estudo da filosofia. A gente gosta muito de filosofia, né? Apesar da gente não ter tido acesso fácil a esse conteúdo, esse conhecimento, mas por questões de gostar mesmo, de amor ao saber, a gente vai estudando e vai pegando, lendo, e a gente lê bastante, a gente escreve bastante. Eu coleciono quadrinhos, mangás, então eu leio bastante coisa mesmo. E aí a gente vai trabalhando, mas depende muito, por exemplo, a 6:30 e a RMC, que é a música que você estava falando, a RMC, ela é totalmente a visão que a gente tinha, pelo menos ali, de morar ali em Parelheiros, cara, da dificuldade que era. Sim. No próprio clipe mesmo, tem a galera cavando a fossa, pô, na quebrada. Então, tipo assim, não é... A própria estação. A estação Varginha, não tava nem pronta, entendeu? E tipo assim, 10 anos de obra e não ia pra frente, então... Levou muitos anos pra terminar essa estação. O clipe dela é todo pensado, a letra também foi pensada, assim, não é... Como o Guaxinim mesmo falou, eu não acredito que seja uma das mais belas letras que a gente já produziu. Mas, de qualquer maneira, é uma letra que é verdadeira, mano. Eu acho que não é nem uma questão pra mim, eu vi e acompanhei, é excelente. Que a galera, se tiver a oportunidade aí de acompanhar a galera, os trabalhos da galera, você é louco. Vocês não vão se arrepender, não. Vai virar fã como tô virando, ó. Obrigadão. Valeu demais. Não, vocês podem comprar, não tem problema. Vai lá e compra. Chama na lojinha. Galera, como o tempinho já tá indo rapidinho, vamos falar agora referente ao single de vocês aí, né? Vocês estão 6 singles, né? 6 singles. Vamos falar do single de vocês. O mais recente foi o 6:30. Aí já linkando o que vocês estão falando aí da realidade. Essa música também fala muito bem sobre a nossa realidade, né? O dia a dia do paulistano que acorda às 6:30, 6 horas, 6:30 pra ir dessa letra é legal. O Rafa, ele chegou em mim e ele falou assim, pô, mano, eu tava indo trabalhar, velho.
E aí no caminho uma senhora virou pra mim e falou assim, pô, é foda, né? A gente acorda cedo e chega atrasado. E aí a primeira frase da música das 6h30 é essa, acorda cedo É um e chega fato, atrasado. né? Você... Munição. E esse é o nosso último single lançado para todos vocês que acordam cedo e chegam atrasados. O single disponível em todas as plataformas digitais, mas ignorado por todos os algoritmos. 6h30. Agora só chega atrasado, mas o pai vai ver ameaçado pelo sistema da corrupção. O mal que esmaga todo o cidadão. Tiraram só o número da tela, mas aí ele dobra não prospera. Se é no Brasil, mas só se é a puta que pariu. Se é no Brasil, mas só se é a puta que pariu. Se é no Brasil, mas só se é a puta que pariu. Se é no Brasil. A gente é um escravo sem a gente perceber, velho. A gente é um escravo sem perceber. A gente acorda, trabalha e volta pra poder dormir já. e trabalhar de Repetir. novo, né? Não. Repetir. A gente tá repetindo essa cena É isso todo aí. tanto dia É isso aí. e não tá vivendo, esquecemos de viver. É né? isso aí. A gente Exatamente. retrata muito isso nesse single que a gente lançou. 6h30. E o John até falou, a frase que eu falei pro John, não foi só uma senhora que falou assim, nesse dia eu tava indo trabalhar, treino lotado, eu escutei várias pessoas falando a mesma coisa. Sim, sabe? sim. Aí quando chegou na terceira, na senhorinha lá, eu falei, meu, só falta ela falar isso. Daí ela falou, meu, minha filha acorda cedo e chega atrasada todo dia. Aí eu contei isso pro John, eu falei assim, John, mano, cara, hoje, mano, tô cansado, velho. Cheguei do trampo, mano, e só escutei acorda cedo, chega atrasado. Será que dá pra colocar em alguma música? Aí o John falou assim, mano, vai começar desse jeito. Eu falei assim, John, não precisa começar desse Já jeito. deu spoiler, né? Eu falei, Já deu põe no spoiler pra meio, começar, dá o John, não, eu faço a letra, vai ser no começo. Eu falei assim, mano. E aí ele já canetou de uma vez. Caralho, Muito velho, bom, os cara cara. Ele faz isso mesmo. Aí ele, essa Bate foi a entidade, vez. É, dá Eu um- contei a história, Ficou talvez grave. ele ficou sensibilizado com a história lá, daí ele falou assim, calma aí, Rafinha, peraí. Aí esse Não, pô, porque é osso, cara. Eu mesmo sou pai de 3, cara. É difícil, não é fácil, não. Não, esse aí outro. não é só pra você, acho que é pra todo mundo. Pra que todo tá mundo, vivendo, todo mundo tá exatamente, vivendo, é. convivendo aí. E até tá? 6h30 da manhã, 6h30 da tarde é o corre. É, então, o porque ou fluxo, você entra, tá ligado? ou você sai 6h30 de casa pra ir trabalhar, ou você sai 6h30 do trampo, tá ligado? Então Exato. 6h30 é. A gente tem as obrigações, a gente tem a obrigação que a gente se torna escravo, que a gente não percebe o que é escravo do Cara, escravo. já tem uma galera também da própria. Não digo da cena do metal, mas o Ratos de Porão, por exemplo, eles têm aquela música o Expresso da Escravidão, né? Que eles Sim. falam sobre o quanto custa o homem no Expresso da Escravidão e tal. E eu tenho uma veia punk, cara. Tem um negocinho punk aí. Acho que todo mundo, mano, no cenário metal, todo mundo tem um momento de rebeldia. Tem um É, momento não, é, né? é. Tem a Tem rebeldia tem que no ter. sangue exatamente, rolando, né, velho? Tem que ter. Galera, fala do primeiro single de vocês aí com calma pra poder subir depois aí que eu vou colocar na tela. O primeiro single, qual é o primeiro single? São 6 singles, né? Isso. O primeiro single foi lançado quando? 2016. Tá, e qual foi o nome do single? Selva de Aço. Tá, e o segundo? O segundo single, incrivelmente, foi a RMC. Legal. MC. Quantas músicas tem cada single? Ou é uma música só? O single é uma. legal. É só. A gente vai. 2016 em breve a gente lançar. lançou a Selva de Aço, né? Certo. Na internet ela tá em 2017, mas a gente gravou em 2016 e a gente Isso. usa isso Lançou. como data da banda. Porque Tá, a gente legal. usa esse período É aí porque como- foi a primeira música que o Rajada Metal Clube compôs efetivamente como Rajada Metal Clube. Antes Legal. as músicas eram do Rafa. Ali entrou o John, daí não era só eu compondo também. Então aí a gente conta de 2016 pra frente. Aí lançamos esse primeiro single e demoramos alguns anos pra lançar o segundo single, que foi a RMC, que lançamos lá pra 2022, por aí, Foi né? 22. Foi. Porque Mas esse esse processo aí da gente conseguir gravar RMC, aí Gravar foi o clipe. quando entrou o Guaxinim, porque o Vinícius eu conheço ele desde, sei lá, Adolescente. adolescência. E aí, pô, mano, eu sempre quis ter uma banda com o Vinícius, mas a gente nunca conseguiu tocar junto quando adolescente. Nunca deu Tem certo. muita nunca deu treta certo. também entre vocês? Não. Eu falo assim, composição, alguma coisa. Não é treta, mas geralmente assim, Discussão tem bastante. Discussão Eu é- e o Guaxinim a gente Ah, discute de- muito. De ideia, sim. Ah, é. sim. Discussão de Ah, ideias isso que a que é gente da mais... hora, cara. Isso é ideia, banda, sim. mano. A ideia é o Vai falar, melhor, não tá tem, ligado? não tem treta não, então você dá licença, né? Não, Não, tem pouca, não tem pouca, Quem tá na mentindo verdade pra não tem, quem? não tem pouca. Eu e o Guaxinim a gente não gosta de ser desafiado. Não tem pouca. Ah, é? Não gosto. E aí, na época, o Colonna desafiou a gente a fazer uma música com referência bíblica sobre uma passagem específica de Sodoma e Gomorra, que a gente tem essa música, a gente não lançou ainda, mas calma. Já tá vindo já? Já- Opa, nos shows ao vivo, a opa, gente shows até acontece. Essa já tem um álbum estruturado, mais pra frente a gente fala disso num próximo podcast. mas Opa, com certeza. essa música em específico, mano, o meu pai é serralheiro e ele chegou em casa com um cavaco no olho, a gente levou ele no Hospital São Paulo pra ele Certo. desenvolver o cavaco. E o cara falou assim, mano, já que vocês são isso aí mesmo, vocês sabem que vocês são bonzão mesmo, então escreve uma letra aí sobre Sodoma e Gomorra. E, mano, eu e o Guaxinim, Numa noite. a gente foi levar meu pai e foi indo, a gente foi lendo a Bíblia Foi colocar na cabeça já pra pra entender trabalhar. a história do Sodoma e é, Gomorra. é, Já é. foi. A gente foi, voltou, quando a gente voltou, a gente já tava com a música feita. Caralho, que da hora, que da hora.
Aí lançou mais, vamos lá, vamos voltando dos álbuns. Do que tá Do lançado. Pingo, O RMC foi o segundo, aí o terceiro foi a Insanidade. Essa música eu fiz, eu tinha 14 anos. É uma música da Espécie Extinta que eu compus junto com o Lucas. Espécie extinta? O que que Foi a minha primeira tá banda. falando da gente? Mais ou menos isso, exatamente. A ideia era, a ideia era justamente pra essa. você ver que você falou das tretas, mano, eu tive que convencer o John a colocar essa música que era da primeira banda, porque ele não queria. Falou, não, Rafa, é da minha primeira banda. Eu falei, não, John, essa música é muito boa, vamos colocar no repertório do Rajada, mano. Boa. E aí, tipo, de martelada, ele dá bom, Rafa, vamos aí. Ele É, sempre ganhou pelo tá cansaço. ligado? Mas claro que a gente fez algumas mudancinhas, porque não dava pra... Não dava pra também deixar a gente fazer ali a torta direito também. A gente deu uma mexidinha nela, mas Deu uma no fim das roupagem, contas fez uma roupagem, ainda é a Insanidade. A letra é a Foi mesma. o terceiro single, o quarto single Pobre foi a Pobre Hipócrita, e aí foi quando teve uma vírgula aí muito importante, que é o Wagner Meirinho. Um grande abraço aí, Ele que é gravou nosso esses três amigo. Ele singles. gravou pra gente a RMC, a Insanidade e a Pobre Hipócrita, e foi muito verdadeiro com a gente, porque a gente também foi muito verdadeiro com ele. E, mano, a gente é de quebrada, cara. Imagina você Sim. gravar com o Wagner Meirinho, já tinha gravado Suicide Tendencies, Torture tinha Torture Squad, sabe, mano? O cara Gente é, chegando lá cruzando. tipo assim, dos produtores que a gente tem nacional, o Meirinho é referência, até internacional, saca? Sim, sim. E como que a gente... É uma honra poder gravar com um cara que já, Você porra, já entendeu? gravou Porra. um grande Só que- nome do metal Só aí, que a né, gente velho? também entende, mano, que é o trampo dele, saca? Sim, Ele tem sim. que- não pode simplesmente chegar lá e falar, ei, faz aí. Não, o cara Não, tem que é, receber. é. Só que, mano, a nossa condição financeira é totalmente diferente. Né? Exato. Então, mas ele fez de tudo pra gente conseguir gravar com ele. E a gente tem essas 3 músicas e é uma honra ter gravado com ele. Legal, legal. Aí E depois, aí foi onde teve a virada, porque aí o que virada. aconteceu? Nisso, a gente conheceu um outro grande amigo nosso, que é o Ricardo Batalha. E o Batalha foi quem colocou a gente nesse circuito da mídia e tal, Legal. colocou a gente em alguns sites e tudo mais. E Tocou na rádio, né? com A essa, gente acabou com tocando essa, na rádio, com essa na 89, influência do nosso... Tá rolando não? 89? 89? Não, na rolou. verdade já rolou. rolou A gente na tem 89 e 6 na Kiss. singles lançados, né? Desses 6, 3 já tocaram, tanto na Kiss quanto na 89. Porra, caralho, que da hora, velho. Show de bola. Mas graças, mais uma vez, aí, ao nosso Galera, querido Ricardo Batalha. aí vocês têm um álbum que você vai lançar, vocês querem falar do álbum agora? Tem mais 2 singles ainda que vão falar. Tem, Isso, tem mais exatamente. 2 singles que entra um outro produtor, que é o nosso grande amigo Rafomê. Rafomê. Né? Que aí ele entrou de cabeça na composição. Tá entendendo com a o porquê gente. do clube? Tanto de Sim, amigo que a gente tá sim, falando sim, aqui. sim. Os dois produtores é coração, sabe? Rafomê e Meirinho. Rafomê e Meirinho, Aí o Rafomê, ele gravou a Asfixia e a... às 6h30, e a 6h30. que é o nosso single mais recente. Que é o nosso single mais recente. Né? E aí, nessa perna aí, que a gente vai lançar mais 2 sons, né? E vai completar o nosso álbum, que Certo. a gente vai lançar no final do ano. Que é auto-intitulado RMC. Show, show. Aí o álbum, vocês querem falar do álbum agora? O álbum, basicamente, esse primeiro álbum vai ser. Vou mais guardar um uma- pouquinho. Vai ser mais uma Dá pra ideia. Não, falar. dá pra falar. Ele é até importante falar, porque... É. Porque, assim, esse álbum RMC, ele é uma comemoração de todos esses 10 anos. Exato. Então, a gente vai colocar as músicas que teve já vários membros. Então, ela é uma celebração de todos esses anos da gente na cena, tocando. E vai ser uma espécie de uma coletânea, onde a gente vai incluir e vai ter mais 2 sons inéditos. Que pode falar o nome? Pode, a gente vai Por lançar favor, aí aí. 2. A gente já tem 6, né? Então, esse primeiro álbum, que vai ser auto-intitulado RMC, vão ter 8. A gente já tem 6 que são, em ordem de lançamento: a Selva de Aço, RMC, Insanidade, Pobre Hipócrita, Asfixia Asfixia e 6,5, né? Essas são as músicas que a gente já tem lançado. Dessas, como eu falei, a RMC, a Insanidade, a Asfixia já tocaram na 89 e na Kiss FM. No programa Autoral Brasil, no Filhos da Pátria, do Clemente, e no Pegadas do Andreas Kisser, junto com o filho dele lá na 89. Caralho, que da hora, show de bola. E aí, agora, o próximo som que a gente vai lançar provavelmente vai ser a Rede Amarelo. Pra continuar passando na rádio, o que precisa, cara? O pessoal ficar entrando em contato ou uma verba a mais? Como é que funciona essa parada de música autoral nas rádios hoje? Não tem, assim, Não tem uma fórmula, não tem. Mas o que a gente pode falar, o que deu certo, assim, pra gente, é ter um material de qualidade, né? É assim, você gravar numa qualidade ok, fazer um clipe ok, tá em atividade, né? Você tá em contato com esses assessores de imprensa, porque eles ajudam a acabar divulgando. Aí se a rádio vai passar ou não, aí é critério da rádio. Exato. Então, no caso, ele faz a divulgação lá da forma dele. Mas é interessante e- também deixar claro pra galera que tá ouvindo aí das bandas autorais, que assim como a gente também tem esse mesmo sonho de viver de som, que as rádios dão espaço sim, cara. Tem o Legal. Filhos da Pátria, do Clemente, dá espaço. O Marçal? Pegadas Pegadas do Andreas Pegadas Kisser do também. Andreas O Andreas Legal. Kisser, cara. Mano, o Andrés Kids Né, Não ele tem e o o que falar. filho dele, O então. Johan- O Johan também. Inclusive, o Johan a gente tocou junto com ele
há um tempo No atrás. Chico Sainz, lá, no Chico no Sainz. Ipiranga, Centro E não Cultural foi a de primeira Boa. vez, porque a gente já viu ele também quando a gente ainda fazia cover. Lembra que a gente falou que a gente fazia cover? Sim. Numa dessas aí a gente foi tocar lá na USP, cara. E ele tava lá. Ele tava lá. Tava lá. Ele viu um show nosso quando a gente fazia cover. Foi prestigiar ou foi tocar junto Ele com a foi com galera? os amigos dele lá. Ah, é? Ele foi tocar Legal. lá. Lúcio Fusco. Não, acho que não lembro, velho. Galera, aproveitando, o nosso tempo tá quase indo embora. Uma hora vai embora rápido. Vai voando. Vai, Quase tem, não tá, tem quanto tempo? 5 minutos? Pra eu poder me programar certinho aqui, galera. É por isso que eu tô acelerado, tá? Não, eu quero fica em paz, explorar, Caio. eu quero explorar vocês. Pode, cara. Pode chamar pra mais episódios. Não. Tamo aí. Parte 2 do Metal Quem Club. é responsável pra divulgar o trabalho de vocês? Eu falo assim na rede social, abrir espaço, não só na rede social, mas abrir espaço pra show. Quem fica responsável da banda pra fazer essa Isso parada? aí é outra coisa legal de falar. A gente faz tudo por nós mesmo, rapaziada. Não tem ninguém que Boa. faz isso aí por nós, não. A gente se Contato, organiza entre a gente. contato de show é o Rafael, contato de qualquer coisa que vocês precisarem é o Rafios, que ele que resolve pra gente. Pode chamar Legal. que a Ele, gente- ele não só é o membro fundador, como pra gente ele é o nosso capitão, é o nosso líder, né, Rafael? É, você também é o cara que faz a filmagem. Exato. Cara, isso aqui é um maluco que, ó, eu vou fazer a edição dessa parada. Ele vai mandar depois lá no meu particular. Mano, tá ruim essa bosta, hein? É o cara que matar. Nada. Não, estamos aqui pra somar, meu. É, O mano. que a gente puder somar, né? Você, a partir de agora, também já faz parte do Metal Club. Né? Tamo É. junto. Você querendo ou não? Eu tô fã de vocês, velho. Como que vocês vê a galera aí referente ao trabalho de vocês? Como é que tá? Não, aí você falou fã, eu vou ser obrigado a mencioná-lo. M3. Esse cara, velho, esse menino, esse rapaz, o M3, Gente boa demais. cara, ele vai em todos os shows do Rajada. Legal. Ele não perde nenhum. E como que é o nosso relacionamento com ele? Ele é nosso brother, mano. Ele é do Metal Club. Legal. Esse é o relacionamento que a gente tem com você. É o mesmo que a gente vai ter com um M3, por exemplo, ou qualquer. Porque a ideia do Metal Club, mano, imagina, eu tenho o Metal Club. Aí eu vou ser, né? Agregar todo Um mundo. S-Hole, e não vou todo deixar mundo, você né? chegar a trocar ideia. Então a ideia, mano, é isso aí, mano. E falando nisso, assim, a gente tá, mesmo que a gente tem 10 anos, a gente tá construindo ainda a nossa carreira. Exato. Sim, Então sim. a gente tá pegando aquele 1 a 1 do fã, sabe? Aquele processo de formiguinha, né? Certo. De trazer mais gente pro Metal Club. E, inclusive, nisso que a gente esqueceu de mencionar, a gente recentemente lançou um ao vivo para as pessoas que ainda não foram no nosso show ter a oportunidade de ver no YouTube, né? Legal. Então tem lá, 41 minutos e 19 segundos de pura rajada. Eu vou deixar clicado. Galera, vocês vão ter acesso a isso aí. Eu vou pegar o link lá do vídeo que ele tá falando, que foi ao vivo, né? Ao vivo, É. né? Ele falou 40, eu vou só corrigir ele, que é 41. Exatamente, isso aí tá ligado. Certo? Só pra corrigir, só pra deixar É tudo isso aí. certinho só. Galera, e show de vocês? Como é que tá o show de vocês? Previsão de show? Já tocaram pra fora de São Paulo? Qual é a A intenção? gente já Tá- tocou tá uma aberto. vez fora de São Paulo, a gente tocou no Guarujá, há muitos anos Esqueceu atrás. do Guarujá? Mas aproveitar esse espaço que você deu pra gente aí, galera, pode contratar o Rajada, cara. A gente Chama, tá aí, boa, entendeu? boa. Estamos abertos a Próximos shows aí, bom, a gente por enquanto tá com a agenda aí meio É porque assim, a gente, focada pra essa gravação dos últimos 2 singles pro lançamento no final do ano vai lançar mais uns clipes do álbum. também. É, porque Boa. também assim, não dá, como eu mencionei, a gente, né, eu tenho a família e tal, eu sou pai, então não tem muito tempo pra ficar, vai gravar clipe, vai gravar música, então faz show. Então a gente meio que vai focando, né? Então agora a gente tá num processo de composição, nesse processo a gente aceita shows também, podem contratar a gente, legal. tá? Desde que tenha assim, uma estrutura, assim, porque a gente prefere agora tocar com qualidade, assim. É. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, se tiver um mínimo de alguma estrutura, mínimo de uma estrutura para que a gente possa tocar o nosso som, mostrar o nosso som como ele realmente é, a gente tá dentro, mano. Só chamar aí, a gente troca uma ideia, vê a melhor forma de fazer. Mas, a princípio, o que o John falou, agora o nosso foco é compor, terminar esses novos sons, os clipes. E falando sobre os 10 anos, né? A gente pretende, aí vai ficar aqui no ar, assim, a gente quer fazer um show de comemoração desses 10 anos no final do Isso, ano. a gente tá vendo aí Vou algum... fazer a parada mesmo. Falar pra mim que eu não Aí a sei gente importante isso aí. a gente tá acionando alguns amigos aí. Músicos, bandas, assim, ó. É. A gente quer fazer um grande show pra comemorar esses 10 anos, e lá vai ter o nosso CD, vai ter merch novo. E porque também a gente, nessa caminhada, a gente se envolveu com bastante gente da hora do meio do metal, Show, que nem, por exemplo... Inclusive você, cara. pô. Você é louco, também, velho. Eu pô. tenho o prazer de conhecer Ó, vocês, tava velho. lá no show lá. Tava lá, então vamos lá, velho. Fui lá no camarim lá me falar pra mim. no Aqui, podcast. entrou lá, É, mano. grosso, mano, podcast. Ah, bom, né? Contato aí, Marcha. vou trocar ideia depois, já era. Já Tchau, tchau. Então, e que nem, por exemplo, isso também é outra coisa interessante de falar. Essa arte do RMC aqui, essa rajada Metal Clube aqui, da camiseta,
Foi o X-Tudo, Hobbs, do Última Teoria, que fez pra gente. O primeiro lyric vídeo do Rajada, que é a Selva de Aço, foi o X-Tudo que fez pra gente também. O clipe da RMC, quem dirigiu, foi o X-Tudo. Junto comigo com o Rafa e o Saia também deu uma força Esse pra gente. logo do bonezinho também foi o X. Esse logo do boné foi o X-Tudo que fez, que a gente tem tatuado também, foi o X que fez pra gente. E esse daqui, que é o mais recente, foi o Falas, mano. O Falas, ele é um artista Falas. de rua mesmo. Show. Grafiteiro, certo? Então um abraço aí pra você, Júlio Se Falas. tiver link da galera que você tá falando aí, velho, pode falar aí que eu fortaleço. Coloco lá na descrição lá do Beleza. vídeo lá, pode crer. pra fortalecer a galera, pra gente tá aqui pra poder somar, que nem você falou. É, Estamos isso aqui aí, pra né? poder Aí, somar. e isso Então, só vamos que mostra o quanto a gente tem essa parada do clube, né, mano? Show, show. Galera, como é que você se vê hoje no cenário do metal? Como você se classifica na cena do metal? Eu acho que a gente é uma banda de metal emergente, metal das digamos montanhas. assim, né? Se a gente tivesse que classificar, aí seria uma banda emergente e de gênero, a gente gosta de se referir a nós mesmos como os metais da montanha, porque lá em Parelheiros é tudo morro, velho. É mato e morro. Até na música, entendeu? diretamente das montanhas Diretamente das montanhas do RMC, extremo sul, A gente é. adota isso como nosso- estilo, o- o Eu metal conheço das lá, montanhas. Parelheiros lá, é muito morro e montanha, então daí por isso que a gente A colocou cratera lá que caiu É, O Vargem Meteoro lá no Vargem Meteoro, Grande, é. velho. Os índios lá no Barragem. Também. Tem cultura, vocês têm cultura pra agregar na parada, né, A velho? capoeira do Marcelac lá. O Colônia, que é uma. Caso vocês não saibam, cara, tinha na época da Segunda Guerra Mundial, tinha uma colônia alemã aqui no Brasil, que é lá no Colônia, lá depois de Parelheiros, lá, cara. Exato. Ó, rola uns Oktoberfest lá e tudo. Também. São Paulo, Fest, existe Colônia várias São Fest. Paulo. É o Colônia Fest, né? Mas é mais ou menos a E mesma lá, pegada. e lá dá né? pra fazer trilha E os Dá. caras. dá pra Porra, acampei muito nas usinas, hein, mano? Ó, o pessoalzinho aí do Galera, trem quando aí, vocês cuidado. pretendem tocar, que não tocaram ainda, como vocês falam que estão começando agora, qual é o objetivo de vocês? Falando, mano, eu quero, futuramente eu me vejo tocando nesse determinado ponto aqui. Ó, em ordem, Detal, Rock in Rio, Lollapalooza, Bangers Open Air, se tem mais algum? Vaken Open Air. Caralho, falaram junto. Não, esse é o nosso. O Vaken é o nosso sonho, Não, mano. tocar nos picos da hora. Tipo, O meu sonho é Audio entrar Club. tocar no Vaken e os caras do Lamb of God falar assim, aí, John, vem fazer uma Late to Rest com nós aqui. Nossa, aí. Exato. Ô, Gustavo, tem quanto? 10? 10. Galera, ó, eu vou fazer assim. Eu vou estar saindo de cena agora. Eu vou deixar a galera esses 10 minutinhos falando. Porque tem um brother que tá ali fora ali, velho. Eu quero que ele solte a voz. Ele falou não, mas aqui não tem não, velho. Tá aqui não, vem pra cá. estúdio, ó, vem pra cá, Convocado. irmão. Galera, Convocado. obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece o convite, Caio. Eu vou deixar vocês aí finalizar o Arte Alencast, dando 10 minutos esse espaço de vocês. O tema que eu não falei, agora é a oportunidade que vocês podem falar. Até mal de mim, vocês podem falar. Lá do Rajada Metal Clube vai ser esse tipo essa combinação. Não. É o Vitor Carlão. Ele poderia, só que vai ter que participar. Não, ele fica. Ele precisa também. Você vai olhar pra ele, você vai entender. essa história. Caso quiser trocar decorrer O do tempo, maior perigo mesmo desse cara tá aqui. fala, man. Cuidado aí, olha isso aí. Não serve, mano. Lógico que não. Beleza? É lógico que não Maluco serve. É o tem- tamanho do cara, velho. Maluco, tem 3 km só de largura. Não, é só pra Não, mas depois você assistir, participa. Qualquer coisa eu coloco você ainda pra brincar no final aqui. Nem que você fique meio agachadinho ali, ó. Tá. É, só cuidado na hora de agachar aí, o que você vai fazer ali, Eu ia perto. falar que já vamos falar. Ah, é? Que bonito. Ele veio fiscalizar, ver se tá tudo certo e correto. Ah, tá. O cara que chega atrasado todo ensaio, esse cara vai fiscalizar? É que ele veio pro after, depois daqui a gente vai fazer uma brincadeira. Pra garantir que ninguém mais vai chegar. Não tem nada pra falar do Caião, não, que isso. Chega aí. Agradecer também aí o Luiz do Rata Armada, do Rata Fest, que se não fosse ele a gente não ia estar aqui. Foi graças a ele que a gente conheceu o Caio, foi sensacional. E agora mais um meliante de Rajeiro. Parelheiros. E aí, galera, eu sou o Carline Vitor e o importante é a flexibilidade do rabo da lagartixa. Ele sempre fala isso e não é, E o a gente importante já não é a prometeu, já, flexibilidade. não tá legal. Mas tudo bem, deixa ele. Não, tá Só tudo pra bom. gente concluir aquela ideia, no final do ano vai sair o álbum da RMC, que na realidade é uma coletânea de todos os singles que a gente lançou, e mais 2 singles que vão vir aí, que é o Rei Amarelo, que é uma música baseada na obra The King in Yellow, E uma do música Robert também. W. Chambers, e uma outra música aí também que a gente vai trazer, que é a Clarividência. Essa maneira música terá feats, no qual a gente não vai falar. Não vamos ainda, revelar, não mas revelar. pode ser o Vai ser a primeira ritual. vez que a gente vai fazer um feat, Pode né? ter um ritual nessa música e quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vamos fazer uns feats aí da hora e é isso, né? Esses 2 clipes, o show no final do ano. que a gente Show no vai final do fazer. ano que a gente pretende fazer aí com a participação de uma galera também. Vamos ver. Vamos ter uns projetinhos maneiros aí até o final do ano, sai tudo. E aí, Guaxinim, quer falar mais alguma coisa, cara? Sinto que você quer me dizer algo ou dizer algo pra galera. Nada que possa ir pro ar, cara. Não, aí daqui pra frente vira stand-up. Se deixar a gente aí... Ó, eu Aí aconselho esculacho. Não, pera, desligar a segura. transmissão. tá ligado, né, mano?
O Leon GG Kennedy aí, ó. Esses caras. Não, mas é isso, ó. Gente, muito obrigado aí. Cara, tem duas bandas que se eu abrisse o show, eu poderia morrer na sequência, que eu ia feliz. Que é o Lamb of God. Queria muito, se você estiver vendo isso, por favor, chama a gente pra abrir o show de vocês. E Whitechapel, velho. Puta, velho. Whitechapel ia ser... Coisa boa, coisa boa. Cara, eu nem sei, ele já falou duas aí que eu... O All Shall Perish também. All Shall Perish, nossa, voltou, tá gostoso demais. Tá lindo. E você, Gordinho? Cara, Não vale... Pô, a minha voz é um mistério, cara. Não é assim que eu posso soltar ela. E você, Rafa, o que você acha? Eu toco guitarra. É. Eu solo. É, o guitarrista solo, é. Eu sou o guitarra base, ele é o guitarra solo. Isso. E aí? Qual é o álbum que vocês, no caso, for explorar, qual álbum que vocês tem música que quer explorar? Babilônia. O álbum Babilônia e a música Babilônia. Ah, porque foi pensado, hein, velho? Esse álbum foi... Esse álbum Lembra? carregou. Não, em off eu até falei pra você, teve uma discussão, eu e ele, que ficamos 1h30 discutindo Barks, vamos discutindo um monte de filósofo aí, Nietzsche, os caramba. E aí ele me fez, de raiva, eu escrevi um ensaio filosófico de 15 páginas sobre essa porra desse álbum. Então, mano, eu tenho certeza que ele vai estourar. Tem palavras pra caramba. Tem muitas palavras. Tanto é que a gente passou esse álbum pro segundo álbum e a gente decidiu que o RMC vai ser o primeiro álbum pra gente ter tempo de criar esse álbum da forma que ele merece, assim, com todos os erros, com tudo que ele merece. Assim. Então, por isso que a gente vai deixar ele pro segundo álbum. E já não era pra falar sobre Babilônia, mas já falamos, então já tá tudo certo. Vamos pra cima. Vamos pra cima, cara, vamos pra cima. Qual é o seu Power Ranger favorito, Guaxinim? Eu já esqueci de Power Ranger, cara. Não, então... Eu não lembro mais. Qual lanterna é o seu lanterna favorito? Laranjinha. Ah, então eu gosto do vermelho. Não posso mostrar a tatuagem porque tá na perna. Não, faz isso não. Não, por favor. Eu Faz isso não. Na verdade, você perguntou e conduziu muito bem a entrevista. Deu pra gente Sensacional! esclarecer tudo que a gente fica rachando a culpa. E aqui já vou deixar também um espaço aqui, se vocês da dublagem quiserem me contratar pra dublar, eu tenho uma voz sedosa e maravilhosa. E outra, a gente vai fazer um podcast do Rajada e você será convidado. É o Habla Masruega. Exatamente. Obrigado aí, galera, vocês que acompanharam o Arte Alencast. Aqui é o Rajada Metal Clube, um abração. Sim. Galera, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é: a coexistência precede a existência. Reflitam sobre essa frase. O que eu posso dizer é assim, se você tá assistindo, você é músico, quer continuar nessa caminhada, mano, não desista. Não desista, cara, porque tá tudo... Pode parecer clichê isso daí de desistir, mas se a gente tivesse desistido há muito tempo, a gente não ia ter conquistado tantas coisas que a gente já conquistou da hora e que a gente ainda vai conquistar. Então, às vezes, a caminhada vale muito mais do que a própria chegada mesmo. Então, curta a caminhada, que um dia, mano, se você quer mesmo de coração... O One Piece é a viagem que a gente faz e os amigos que a gente constrói durante a vida. E ter banda de som autoral sempre foi muito difícil. Porém, a gente é muito teimoso, então, se vocês querem ter banda de som autoral, recomendo vocês serem teimosos. Bastante. Muito obrigado vocês por terem acompanhado o Arte Alencast até aqui. Nós somos o Rajada Metal Clube e não se esqueçam, eu vou ser o rei do metal. Abrimos os olhos à tarde para nossa triste realidade. Desde pequeno já entendia, ser humano não é nada hoje em dia. Sorrir pra quê? Por ironia, será que se calar? Resolve sua vida, prepara o físico e psicológico pra enfrentar todo esse zoológico. Seu mente a frente a reação. Nesse pedaço de chão, ninguém vai pro céu. Ninguém vai pro céu. São Paulo do luxão, amargo fel. Nós é rajada, vem na quebrada. Pode crer que é das brava. Nós é rajada, vem na porrada. Diretamente das rodas do extenso. Nós é rajada, vem na quebrada. Pode crer que é das brava. Nós é rajada, vem na porrada. Diretamente das rodas do extenso. E a rotina, cansativa. Mais uma mina assassinada na telinha. Nada crente, nada no embora. A quebrada invadida pela tropa de choque. Sem perceber, só mais uma notícia esquecida. O ser humano vive sempre em agonia, na maldita condição de vender a vida, nada facilita. O pecado excita, o trabalho escraviza enquanto só prospera. Hipocrisia.
treva.